Neste vídeo voltaremos a considerar a identificação da resposta em frequência, mas agora num contexto em que há ruído nos dados. Vou aproveitar essa primeira imagem para fazer uma pequena revisão e contextualização. Então vamos começar com esse material aqui do vídeo de identificação utilizando convolução, que foi tratado também na seção 3.5 do livro. E começamos com o somatório de convolução, e a partir dele geramos um conjunto de equações que podem ser representadas em forma matricial conforme está aqui. E imaginando que a matriz U ela é truncada de forma a ser quadrada e sendo não singular, conseguimos fazer essa solução. Okay? Obviamente essa solução é muito sensível a ruído. Então, para contornar esse problema, viemos para cá. Eu vou afiar um pouco essa caneta. Okay. E nesse vídeo, nós tomamos o equivalente desse somatório de convolução, também um somatório com cara de convolução, mas ao invés de utilizar diretamente os sinais de entrada e saída, usamos a função de autocorrelação da entrada com a função de correlação cruzada entrada e saída. Esta equação é conhecida como equação de Wiener-Hopf e, do ponto de vista algorítmico, a solução é igual a essa do lado de cá, né? Porque o somatório tem a mesma cara. Então, também construímos um conjunto de equações que podem ser escritas dessa maneira, de forma matricial, em que R é a matriz de covariância, ela é truncada de forma a ficar quadrada, e em sendo não singular, então temos esta solução, que é muito mais robusta a ruído do que essa solução. E a razão é que o cálculo dessas funções de autocorrelação e correlação cruzada em si mesmas já trazem uma certa preocupação com o ruído e existe um acúmulo de amostras que tende a reduzir o ruído branco, ou seja, o ruído não sistemático. Muito bem? Então, isso foi tudo no domínio do tempo. E agora nós queremos considerar o equivalente no domínio de frequência. Então, para pularmos para o domínio de frequência, se nós tomarmos a transformada de Fourier desta equação, e isso está descrito neste vídeo e na seção 3.6 do livro, o y de k representamos como y de elevado a j ômega. Esta representação, ao invés desta, é simplesmente porque esse sinal é em tempo discreto. Então, essa é a convenção. E a convolução, ela se torna um produto, de forma que aqui que temos é algo desta forma. De onde temos que a resposta em frequência, em princípio, ela pode ser estimada simplesmente dividindo a transformada de Fourier discreta da saída pela transformada discreta de Fourier do sinal de entrada, frequência a frequência. Então, isso tudo foi tratado nesse vídeo, descrevemos isso inclusive com código, isso está tudo disponível para vocês. Muito bem, neste vídeo desejamos fazer agora o equivalente a esta passagem para o domínio de frequência, só que do lado de cá. Então, da mesma maneira, se tomarmos a transformada de Fourier dessa equação, agora, por definição, a transformada de Fourier da função de correlação cruzada é o espectro cruzado. Eu vou indicar aqui desta maneira. Aqui temos h de elevado a j ômega igual era aqui. Esse somatório de convolução vai se transformar em um produto no domínio de frequência. E a transformada de Fourier da função de autocorrelação é, por definição, o espectro ou autoespectro do sinal U. Que, como essa função é simétrica, tem simetria par, isso aqui é uma função real. Então, em vez de colocar elevado a j ômega, eu vou colocar isso
apenas para constar que é uma função par. De forma que podemos, mais uma vez, estimar a resposta em frequência, agora não pela divisão dos periodogramas ou da transformada de Fourier direto dos sinais, mas fazer isso dos espectros. E a ideia é que, como os espectros em si já vêm de funções que têm robustez a ruído, essa solução deve ser certamente mais robusta a ruído do que esta. E é isso que agora passarei a ilustrar por meio de código e de simulação. Então aqui, do lado esquerdo, vou mostrar os principais passos para obtermos isso, e depois, aqui do lado direito, o equivalente a isso. Esse código é uma versão simplificada do que vocês encontram em esse script que está disponível como material do livro. Muito bem. Primeiro nós vamos gerar os dados, então vou simular um sistema discreto, que aparece, a simulação aparece aqui, mas vou antes disso gerar o sinal de entrada. O sinal de entrada ele é gerado aqui utilizando a função PRBS. Essa função PRBS, o que significa, como que usa, etc., é tratada neste vídeo. Okay? Então a gente escolhe uma sequência de 512 valores, uma PRBS de 11 bits. Essa função me dá um sinal PRBS de média meio, e eu quero um sinal de média nulo, então tiro a média aqui. E aqui eu faço a simulação desse sistema para essa entrada que eu acabei de gerar. Observe que aqui eu uso a função DLSIM, indicando que é um sistema discreto. Portanto, a função entende esses coeficientes como sendo coeficientes de polinômios em Z. Ou seja, isso daqui nada mais é do que uma função de transferência Z mais 0,5 sobre Z2 menos 1,5 Z mais 0,7. Então, essa função de transferência ela é simulada nessa linha para a entrada gerada aqui. Muito bem, a saída chama-se Y. Eu vou gerar um sinal aleatório E utilizando a função RAND-N, então é uma distribuição gaussiana, do mesmo tamanho do sinal dos dados, de forma que eu posso simplesmente somar o sinal de saída com o ruído. Então estamos lidando com sinais ruidosos. Esta linha calcula a transformada de Fourier disto, e aqui temos a transformada de Fourier do sinal de entrada. E nessa linha é essa conta daqui, feita frequência a frequência. Aqui esse pontinho indica que a divisão é feita a cada frequência. Okay? O vetor de frequências ele é gerado dessa maneira, isso já foi descrito em vídeos anteriores. Okay? E agora eu quero comparar essa estimativa com o diagrama de Bode ou a resposta em frequência teórica desse sistema direto. Então, aqui eu tenho de Bode, ou seja, estou calculando o diagrama de Bode da função de transferência teórica, nas frequências ômega, que foram definidas aqui. Então, aqui eu tenho frequências sem valores, logaritmicamente espaçadas entre 10 elevado a menos 1,4 e 10 elevado a 0,4. Só para termos uma faixa de frequências, digamos, mais razoável de utilizar para fins de comparação. E aqui estamos, então, o gráfico. Então, o gráfico, o eixo x é um eixo logarítmico, isso que está indicado aqui. Então, frequência 20 log na base 10 dessa magnitude. Então, vemos que é o gráfico de magnitude da função de transferência, ou melhor, da resposta em frequência do sistema original. Isso está indicado com esse padrão tracejado. Aliás, esse daqui não vai ser o tracejado, isso vai ser o contínuo. E depois, 2πf, lembra que a frequência aqui está inverso do tempo. Essa frequência aqui é radiano por segundo, então multiplico por 2π. E agora 20 log na base 10 do valor absoluto do que
foi calculada aqui a partir dos dados. Então, aqui é o gráfico de módulo e aqui é a mesma coisa, só que utilizando a fase, né? A fase teórica e a fase desta função. Daqui a pouco eu mostro esse resultado para vocês. Aqui, essa parte é absolutamente idêntica. Aqui a novidade é que eu não vou utilizar diretamente, observe aqui estão diretamente utilizados os sinais nas FFTs. Aqui eu vou fazer uma conta anterior, vou calcular as funções de correlação primeiro. Então, função de correlação cruzada, saída com ruído, entrada com entrada, então é autocorrelação. Esses resultados aparecem aqui e agora a FFT é desses resultados. Esse B é um detalhe, porque essa função devolve as funções de correlação cruzada e autocorrelação normalizadas utilizando o fator B. Essa conta é feita sem normalização. Então, eu desnormalizo aqui e depois faço essa conta nessa linha, que é igual a foi feita essa, né? A divisão frequência, esse pontinho indica isso. Só que não das transformadas de Fourier dos sinais, mas das transformadas de Fourier das funções de autocorrelação e correlação cruzada. Então, o resultado está aqui. Isso aqui é o exemplo 441 do livro. Aqui é quando tomamos as transformadas de Fourier diretamente dos sinais. Então, vemos que aqui existe, né, no módulo e na fase, existe bastante ruído, mesmo nessa parte à esquerda do gráfico. E do lado direito, temos o mesmo tipo de procedimento, só que utilizando as funções de espectro. Vou fazer um traço aqui, porque até aqui vocês veem que está bem melhor do que cá. Lembre-se que tanto aqui quanto aqui utilizamos exatamente os mesmos conjuntos de dados. Só que aqui, transformada de Fourier diretamente dos dados, e aqui nós, antes disso, calculamos as funções de correlação cruzada e autocorrelação. Bom, eu vou terminar com esta informação que é muito interessante e que compõe este gráfico. Este índice aqui é chamado de espectro de coerência ou função de coerência. E observe o que é a raiz quadrada do quadrado do módulo do espectro cruzado dividido pelo alto espectro de U, alto espectro de Y, né, tomados os módulos. Então, basicamente, temos o denominador é uma normalização. Então, este índice, por definição, ele ocorre entre 0 e 1, entre 0 e 1, né? Sendo que 0 ele aparece quando o numerador aqui for 0. Agora, o que significa o numerador ser 0? Imagine que esses sinais de entrada e saída não estejam correlacionados. Então, a função de correlação cruzada será nula e o seu espectro será nulo. Então, isso aqui significa pouca correlação entre entrada e saída. E esse valor elevado significa alta correlação entre entrada e saída. Agora, observe que esses dados têm ruído. Então, ao colocarmos ruído na saída, nós descorrelacionamos o sinal de entrada do sinal de saída. Okay? Muito bem. Então, este espectro de coerência ele é uma medida de nível de correlação no domínio de frequência entre os sinais de entrada e saída. Mas para que utilizamos esse índice neste exemplo? Nós vamos utilizar esse índice seguindo uma recomendação de certos autores que diz o seguinte, que se esse índice, vamos indicar aqui o valor desse índice sendo 0,6. Então, esse aqui valor é 0,6 e fizemos esse traço de fora a fora. Okay? Muito bem, o que esses autores alegam? E aqui, pelo menos, se confirma que este resultado ele é confiável sempre que o espectro de coerência tiver um valor acima de 0,6. Ora, se for assim, é claro que aqui está muito na cara que isso já é efeito de ruído, mas talvez não fosse tão gritante, né? Este coeficiente nos ajuda a ter uma ideia
de qual que é a faixa, né, de frequências em que podemos colocar mais ou menos confiança no resultado.